é reservada para Deus, ó Pai. Para o Senhor habitar em nossos corações, ó Deus. O Senhor nos trouxe até aqui em segurança, ó Pai. Muito obrigado, meu Deus. Todos com saúde, ó Pai. Te damos graças, ó Deus. É com gratidão nos nossos corações, ó Pai, que podemos iniciar mais um culto a Ti, ó Deus, de louvor e adoração, ó Pai. Relembrando também, ó Deus, o qual o Senhor pagou o preço por nós, ó Pai, entregando a sua vida, ó Pai, para nos dar vida, ó Deus, e vida eterna, ó Pai. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentar-vos. Vamos dar início cantando o hino de número 3, Valor de uma Alma. Vamos iniciar. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar o dinheiro, a prata, o ouro e o mundo inteiro. É pouco demais pro valor de uma alma poder comparar. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor, zelando, ensinando, orando e às vezes chorando. Devemos buscar todas as almas que Jesus comprou. Irmão, quantas vezes tem alma ao teu lado chorando, sofrendo, gemendo com fardo pesado de dor. Se ela chegar a merecer, você é o culpado. Tenhas cuidado, porque uma alma tem muito valor. Irmão, o valor de uma alma custou muito caro. É necessário sentirmos por ela imenso amor.
52, Vitória te dará. Logo após, vamos ouvir o hino Como é Bom Poder Sentir Tua Presença, com as crianças, a Rebeca e a Maria.
Amém. Graças a Deus. Muito bonito, irmão. Vamos dar lugar às ofertas. Vamos inclinar nossas cabeças e ouvir somente Ele. Tudo é possível, somente Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez nos colocamos em Tuas mãos, Senhor. Aqui está o Teu povo reunido para ouvir a Tua palavra, Senhor. Quero, Senhor, o objetivo de receber algo que é do Senhor. Sabemos que a bênção está na Tua palavra, Senhor. Mas precisamos da unção do Senhor, da direção do Senhor, para que Teu povo possa ser ajudado, Senhor. E eu me coloco juntamente com eles, Pai, pedindo que o Senhor nos ajude. Faça, Senhor, com que o Teu Espírito Santo cele cada palavra em nossos corações. Já temos ouvido programas, Senhor, a voz do profeta, algo que falou conosco, Senhor. Recebe o nosso louvor, nossa gratidão, pois nós oferecemos a Ti, Senhor, crendo que o Senhor aceitará cada louvor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Boa noite com Jesus. Amém. O Senhor é a força da nossa vida, né? Amém. Mais uma vez Deus deu essa oportunidade para nós, por poder estar juntos, adorando a Deus, cultuando. E que programa maravilhoso, hein? Bom, muito mais do que bom. Amém. A gente já ouviu há muito tempo, mas eu, à tarde, vim ali, ouvi uma partezinha dele e já disse que esse programa é maravilhoso. Afinal, todos os programas são. Não tem um que não é bom, todos são bons. É verdade, sim. E a voz do profeta, e isso vai selando, nos preparando para nós ouvir a palavra, né? Amém. Nós tivemos o final de semana passado viajando, estivemos ali em Cascavel no sábado passado,
E no domingo tivemos ali com o pastor Aguinaldo, na escola, e domingo à tarde nós estivemos no Paraguai, no quilômetro 30, uns irmãos que eram atendidos antigamente pelo pastor de Foz ali, pastor Jairo, né? Alguns irmãos mais antigos e outros irmãos, e o pastor Marcos, que é um pastor que foi levantado ali pelo pastor Aguinaldo, que está atendendo pela região de Santa Rita e também nesse quilômetro 30. Graças a Deus, Deus nos deu um bom tempo. Estivemos com os irmãos ali e ficaram muito felizes. E nós fizemos a nossa parte. Como irmão, como companheiro, como colega, pregamos no sábado, domingo de manhã e domingo à noite. E graças a Deus estamos aqui no nosso posto do dever. Amém. Já estamos nos preparando para o encontro e já a semana que vem estaremos viajando para mais um encontro de pastores. Creio que será uma ajuda para cada um de nós. Amém. E Deus nos ajude a nós irmos e trazer as boas coisas. Amém. Aprendermos e trazer aquilo, entender o recado de Deus para nós. Amém. Porque nós também somos ovelhas e precisamos ouvir a voz de Deus. E a gente está antecipando todos os nossos cultos. Aqui estamos no dia certo, né? É o primeiro sábado do mês, estamos aqui. E graças a Deus todos puderam estar, né? Amém. Né? Amém. Vocês trabalham, a gente sabe da labuta de cada um, mas Deus permitiu, né, irmão, eles estarem hoje. E a gente fica feliz por poder reunir todos vocês para a gente poder ouvir a palavra de Deus. Ontem nós estivemos em Erechim, pregamos e ministramos a ceia ali para os nossos irmãos. E meditando na mensagem ontem, eu falei um pouquinho sobre a mensagem possuindo todas as coisas, mas a mensagem do profeta é uma fonte inesgotável. É verdade. Cada vez que você lê, você acha alguma coisa a mais. E nós falamos sobre possuir, ser possuidor. Mas nós meditamos um pouquinho que o nosso Pai é rico. Você não é porque você só é herdeiro, tem pessoas que herdam, mas o pai é pobre. Mas você tem um pai rico. Amém. Aleluia. Ei, você não é feliz por ter um pai rico? Amém. E Abraão era possuidor de tudo, tudo. Mas vivia uma vida simples. Se você observar onde Abraão vivia num deserto. Talvez a casa de Abraão não tinha nem um chão, não tinha nem uma tábua. Talvez era um chão batido. Mas mesmo assim ele era dono de tudo. Aí você olha para você, irmão Brian, e diz assim, tudo que você vê nesse universo é teu. Mas você às vezes não tem aqui onde você morar, talvez uma casinha bem simples. Mas uma coisa que o profeta falou na mensagem, ele diz assim, eu gosto de ouvir aquela velha canção que costumávamos cantar anos atrás. Meu pai é rico em casas e terras. Ele tem riquezas do mundo em sua mão, ou toda a riqueza do mundo nas suas mãos, na sua mão. Ele possui rubis, diamante, prata, ouro. Ele possui isso e os seus cofres estão cheios. E ele tem riqueza sem conta. E nós somos possuidores disto. Amém. Aleluia. Amém? Amém. Agora você imagina uma cidade aonde você vai morar.
que as ruas, elas são de ouro, os muros de jaspe, cristal. As pessoas brigam com pouca coisa, agora você é dono de tudo. Aleluia, você é dono de tudo. Então a gente medita nessas coisas e isso dá coragem, dá vontade de você servir a Deus, viver. Aqui na terra, Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tem bom ânimo. Amém. Eu venci e vocês vão vencer também. Amém. Amém. Então é maravilhoso nós meditar nessas coisas, nós falamos sobre isso um pouquinho ontem, e foi algo muito bom para nós. Nós estamos precisando, muitas vezes, de ânimo. Amém? Amém. Já fomos ensinados, estamos no caminho, você sabe o que é certo, você sabe o que é errado. Deus está nos advertindo todos os dias. Amém. Nós ouvimos um programa de rádio como nós acabamos de ouvir, olha a advertência de Deus para nós. Só vai andar errado quem quer estar errado. Oh, meu Deus. Mas a advertência nós já temos. Verdade, Senhor. Aleluia. Então nós precisamos de força para seguir adiante. Amém. Coragem. E se nós fomos colocados nessa terra para lutar, então vamos lutar. Amém. E se você tem que lutar, tem que vencer, então peça a Deus, Senhor, esforça a minha coragem. Amém. Eu preciso do Senhor, me dê força para mim seguir adiante. E é disso que nós precisamos nessas últimas horas, nesses últimos momentos. Eu não sei quanto tempo nós estaremos aqui. Mas enquanto estamos aqui, estamos lutando. Amém. E que Deus nos encontre no nosso posto do dever. Se for você estiver trabalhando, que você esteja trabalhando. O irmão Brana diz, se você estiver plantando batata, continue plantando as batatas. Mesmo que tu saiba que a vinda do Senhor está às portas ou Ele virá amanhã. Continue lá fazendo as vergas, enterrando as ramas de batata, só não se enrole nas ramas. Amém? Amém. Isso é conselho do profeta de Deus para nós. Siga em diante. Em outras palavras, se você está construindo uma casa, continue construindo. Que Ele te encontre você lá, o rolo pintando a casa, colocando o tijolinho. Ele te encontre ali e você largue tudo aquilo lá. Mas aqui tinha um homem que estava pintando uma casa, desapareceu. Aqui tinha um homem que estava lavrando, os bois ficaram lá e ele foi embora. É assim que nós devemos estar prontos, preparados para esta hora, para nós ir embora desta terra. Então que Deus nos ajude e nos dê força e coragem. Amém. Nós vamos ler a Bíblia, que se encontra no livro de Jó, no capítulo 19, e no versículo 23. Eu quero meditar um pouquinho na mensagem do profeta, companheirismo através da redenção. Alguns parágrafos antes de nós ministrarmos a ceia do Senhor. Onde a Escritura diz, Jó, capítulo 19, versículo 23, até o versículo 26, melhor dizendo. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para que fosse esculpida na rocha, porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, contudo ainda em minha carne, verei a Deus. Senhor Jesus, que o Senhor vivifica em nossos corações a Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém.
Podeis assentar. O profeta de Deus fala muitas coisas nessa mensagem e eu quero ler ela em alguns pontos. Eu gosto de estudar a mensagem toda, mas nós não temos um tempo para estudar toda ela. A mensagem se estuda toda ela nas escolas, que a gente consegue ler toda ela contínua e assim a gente vai conhecendo e entendendo tudo aquilo que Deus tem para nós. Mas no parágrafo 70 dessa mensagem, o irmão Branham começa logo depois de ler a Escritura, ele diz: nós, os seres mortais desta terra, somos jogados de um lado para o outro e vagamos através do mundo. Não creio que haja alguém que tenha um espírito cristão que possa olhar para o mundo hoje e que o seu espírito não gema, e não gemer, melhor dizendo. A condição que o mundo está vivendo está você poder viver sem gemer. Sempre quis saber como que as pessoas hoje levam uma vida tão despreocupadamente, sem preocupação alguma. Não há nada despreocupante. A razão para a qual fomos postos aqui na terra, Deus tem colocado nós por um propósito. Ninguém está aqui só por estar. Cada um de nós temos algo que Deus tem nos dado. Por isso que nós devemos desempenhar aquilo que Deus nos tem dado com toda alegria. Fazer o melhor para Deus. Viver o melhor. Dar o melhor. Ser o melhor. Aleluia. Você vai para uma empresa e você quer ser o melhor funcionário lá. Você batalha para aquilo. Batalha para ser melhor reconhecido. E para Deus, vamos fazer o melhor. Amém? Isso que nós precisamos. Então, nós fomos postos aqui na terra para adorarmos e virmos a Deus e entrarmos no seu companheirismo. Uma das coisas que Deus ama é ter companheirismo conosco, com você. Esse ter companheirismo é poder falar com você e te ouvir. Amém? Ele gosta de te ouvir, mas ele gosta de falar também com você. Graças a Deus, porque ele tem te dado ouvidos para você ouvir essa palavra, para ouvir essa mensagem. E ver os homens vagando, que nós vemos por aí, vagando por aí, como se não tivesse nenhum Deus. Como se não houvesse nenhum Deus. O homem tem conduzido a esse tipo de condição. A condição que o homem está vivendo hoje. Eu sempre gosto de ler e dizer essa frase. Você vê o irmão Branham falar essas coisas, mostrando a condição, e você para e pensa assim: graças a Deus que Deus me tirou dessa condição. Você está numa condição de filho. É que o mundo está andando numa mão e você está andando na outra mão. É um paralelo. Aleluia. O importante é que Deus fala para nós, e aconselha, mas você sabe de que lado você está. Amém? Então a pregação, nós ouvimos aqui a invasão dos Estados Unidos, o profeta falando tão fortemente contra o pecado. E nós aqui ouvimos essa mensagem e nos alegramos e dizemos: graças a Deus que eu estou à contramão disso. Você está numa outra direção, em outras palavras. Porque Deus já tem te tirado dessa condição e trazido para uma outra condição. Aleluia. Eu estou crendo que no dia em que estamos vivendo,
agora as coisas mais importantes que poderíamos pensar, falando de um ministro, é levar o povo de volta aos princípios gerais do Evangelho. Pastor Joaquim, pregando no seu programa, ele disse: se você ter como falar o que Paulo falou, viver o que Paulo falou, que maravilha você poder ser um dos tais que pode crer na palavra, na Bíblia Sagrada, como Paulo creu. Verdade, Senhor. Isso é voltar aos princípios, voltar ao lugar. Pois se você não tiver edificado o fundamento correto, tem que ter uma boa fundação. Se não tiver uma fundação sólida, não importa quão bonito e tão belo seja o edifício, um dia vai cair. Então, se não tiver uma boa fundação, mas a gente vê essas coisas e nos traz alegria saber onde você está edificado. Amém. Aleluia. Por isso que tantos ventos, tantas coisas têm surgido e você não mexe na tua estrutura. É verdade, Senhor. Graças a Deus. Não é verdade? Ventos doutrinários, tantas coisas têm surgido neste mundo, mas você não mexe com você, porque você tem uma boa fundação. Amém. Glória a Deus. Isso é a parte mais importante, não é a beleza externa, porque isso depois vai ser, é Deus que vai aperfeiçoando, Deus vai colocando a sua beleza. Amém. Hoje nós vemos, irmão Paulo, às vezes só a coisa externa, e o externo não segura a parede, pintura não segura a parede, reboco não segura a parede. O que segura uma parede é os ferros, a estrutura, a fundação. Por isso que aquele homem construtor de ponte, que o irmão Brana fala, ele quando assumiu aquilo ali, ele sabia o que eles iam fazer. Ele ia encontrar o seu lugar seguro, que era aquela rocha. E olha quanta areia, quantos montes de areia ele teve que tirar para encontrar a rocha. Olha o que Deus tem feito, o que Ele passou para edificar a sua igreja. Olha onde você está edificado. Verdade. Sobre a rocha. Amém. E a rocha principal é Cristo. Amém. A casa não cai, por isso você canta, ela não cai, não cai. Porque você está edificado sobre esta rocha. Amém. Então o irmão Brana continua dizendo: se não tiver edificado no fundamento correto, simplesmente não é bom. Qual a necessidade de edificar sobre um fundamento que já foi condenado? Qual a necessidade, como eu digo, de tentar? O que seria a necessidade de tentar colocar e pintar o velho edifício que o governo condenou? Está lá condenado. E isso é o que muitas pessoas estão tentando fazer hoje através de uma reforma. Tentando reformar. Nós começamos uma igreja e reviramos uma página e tentaremos fazer um pouquinho diferente do que costumava fazer. Não é uma nova mensagem. Não é um novo evangelho. É o mesmo evangelho. É a mesma fundação. Nós começaremos isso, nós tentaremos um pouquinho diferente. Deste modo você nunca chegará a parte nenhuma. É tolice até mesmo tentar começar. Você simplesmente está perdendo tempo. Você diz: eu creio que se eu simplesmente parasse de mentir e de roubar,
Todas essas coisas são boas. É bom você ver um mentiroso parar de mentir. Um ladrão parar de roubar. Isso é bom até para a sociedade. Não é bom? É bom. Mas o profeta diz, você ainda continuará 1 milhão de milhas fora do caminho. Não é só parar. É algo que tem que acontecer dentro. É a estrutura. É verdade. E graças a Deus por você ser uma pessoa estruturada. Amém. Equilibrada. Nascida de novo. Aleluia. Sendo uma nova criatura. Você tem que começar lá atrás na fundação. Você tem que construir um lugar novo, não remendar o velho. É construir novo. Por isso que você é uma nova criatura. É verdade. Você pode dizer, eu sou uma nova criatura. Amém. Aleluia. O edifício velho foi derrubado. Graças a Deus. Deus edificou um novo. É verdade, Senhor. Aquele coração que Isaías fala, Ezequiel, né, fala sobre isso. É um coração novo. Ele tirou o coração de pedra e colocou um coração de carne. Ele tirou aquele espírito velho e colocou o espírito dele, espírito novo. Aleluia. Aleluia, por isso. Então veja, você tem que construir um lugar novo, não remendado, construa um novinho. Você tem que retroceder e começar corretamente. E essa é a razão de você ver tantas imperfeições e erros, tantas pessoas indiferentes, pessoas que professam o cristianismo, e há milhões e milhões e bilhões, o profeta diz em uma outra mensagem, que professam o cristianismo, mas o cristianismo é ser como Cristo. É algo totalmente diferente da pessoa professar, dizer, eu sou, quando ainda é um edifício somente remendado. Precisa ser novo. Amém. Graças a Deus por isso. Sabe, isso é um pouquinho difícil, mas você é a única Bíblia que muitas pessoas nunca vão ler. Você sabia que você é a Bíblia? As pessoas estão olhando para você, estão vendo o quê? O que eles estão enxergando? O que está dentro. Veja, a sua vida é a única Bíblia que os homens, e muitos homens e mulheres, jamais irão ler. Apenas a maneira que você age e faz. Então, os cristãos estão supostos a ser um exemplo vivo de que Cristo é. Oh Deus, me ajude. Você ouve essas coisas e diz, Senhor, me ajude. Tu és o meu exemplo, mas ele está dizendo que nós somos o exemplo de Cristo, que Cristo é. E se Cristo está no coração do mundo, então ele com certeza viverá sua própria vida, pois Cristo está em você, então você se torna, aqui está o edifício novo, uma nova criatura. É maravilhoso isso, não é maravilhoso? Amém. É muito bom para a nossa alma. Aleluia. Agora no parágrafo 76, continuando um pouquinho, ele diz, gosto de pensar que os cristãos em todas as partes, cada pessoa que clamou pelo nome de Jesus, vivesse exatamente uma vida cristã. Se cada pessoa que professa o nome do Senhor Jesus Cristo vivesse uma vida cristã, ora,
esse seria um mundo convertido nas próximas 24 horas. Porque não estava somente professando, mas estavam vivendo. Amém. Com certeza seria, diz o profeta. A Bíblia diz que somos o sal da terra. E o sal só pode conservar quando ele entra em contato com a terra estragada. A Bíblia diz que somos o sal da terra. E o sal pode conservar quando ele entra em contato com a terra estragada. A terra está estragada, apodrecida. Você sabe disso? O sal deve entrar em contato com a terra, e se não o fizer, ela desaparecerá. E o irmão Branham continua aqui, dizendo algo importante para nós. Ele diz, agora, algumas semanas atrás, em Chicago, fiquei tão emocionado quando vi. Você sabe aonde a palavra de Deus foi provada ser verdade? Porque Deus prova a sua palavra. E é a verdade. Amém. A ciência diz uma coisa, mas Deus prova aquilo. É verdade. Eu passei praticamente todo o meu tempo na Califórnia, após ver tantos cultos surgindo, tantas coisas indiferentes, tantas besteiras que não eram de Deus. E eu não estou aqui hoje para criticar ninguém, mas estou aqui para tentar pregar o Evangelho. Você pode ver quantas coisas acontecem ao nosso redor. Tantas coisas que estão tão longe do verdadeiro, tão longe do real. Mas o irmão Branham diz, mas quando você lê tantas coisas que levantam as pessoas sobre lisonja, ministérios edificados em personalidades, então você está em areia movediça. O ministério deve ser totalmente edificado sobre o Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia! Graças a Deus por Deus ter dado ministério edificado sobre Jesus Cristo. Aleluia. Amém. A Bíblia, sobre a Bíblia, não importando se qualquer outra coisa surja. Surgiu tal coisa? Não, a Bíblia, a mensagem do profeta continua a mesma. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Tantas coisas se levantam e vão surgindo, mas você continua na mesma. Aleluia. Firme, no que é sadio. É verdade. E nós não estamos atrás de movimentos. Não, jamais. Porque são poucos os que vão ser raptados. Amém. Agora o profeta diz aqui, deixa eu me voltar aqui para ler mais um pouquinho, e você vai ver como é bom meditar nessa mensagem gloriosa de Deus. Ele fala aqui no parágrafo 127, ele diz, Deus gosta de companheirismo. E ele diz, eu sei que há uma terra além do rio, e há uma região ali, em algum lugar, onde as pessoas gloriosas dos grandes anjos de Deus e seu ser estão tendo companheirismo novamente. Há uma terra além do rio. Amém. Aleluia. O companheirismo, Deus de volta ao princípio se movia e a alma de Adão e Eva não estava arruinada antes da queda, né?
E ele podia ouvir o rugido e ver aquela linda luz brilhante através dos arbustos ali. Era Jeová falando com eles. Que tempo maravilhoso, que coisa bonita era Deus se encontrando com Adão e Eva no jardim do Éden. E o irmão Branham diz: então o pecado separou. E eles caíram em pecado, e Deus tinha apenas uma preparação para um homem pecador chegar a Deus, ao Deus Santo. E aquilo não era por justiça própria, não era remendando uma coisa velha, era pela morte e ressurreição. A única maneira, Deus condenou o homem no jardim do Éden, porque ele tinha pecado e todo o seu corpo estava cheio de lama. E você nunca nunca pode virar uma página nova. Agora ouça, não importa o quanto você una-se a uma igreja, quantas coisas boas você faça, tudo isso é bom. Porque, irmão, se nós olharmos para essas coisas, quantas pessoas são melhores do que nós? Não é verdade? Que você vai até você ficar com vergonha de ver quantas pessoas pegam, às vezes, um carrinho, enche de alimento, vão distribuir aos pobres, vão fazer uma sopa, vão fazer comida, vão entregar roupas, calçados. Tudo isso é bom, diz o profeta. Você comprar carvão para a viúva quando ela está com frio, você comprar alimento quando ela está com fome, você tirar as crianças das ruas. Isto é bom. Não há nada a dizer nesse aspecto. Mas, irmão e irmã, você é um ser miserável até que aquele velho fundamento seja varrido completamente. E você se torne uma nova criatura em Cristo Jesus, a fim de que aquela alma possa entrar em contato com Deus para o companheirismo. Aleluia. E ele continua dizendo assim: então, quando você entra naquele maravilhoso, glorioso companheirismo do seu ser, todas as coisinhas simplesmente passam. Aquilo parece tão insignificante e tão infantil. E é por isso que temos problemas. É por isso que você vê cristãos professos vivendo apenas. Hoje estão certos, amanhã estão completamente errados. E no dia seguinte, é porque nunca derrubaram o velho fundamento. Eles nunca foram edificados em Cristo. Mas uma vez edificado em Cristo, jamais cairá. Amém. Aleluia, jamais cairá. Aleluia. Veja só. Quando ele pecou, Deus sentiu muito pelo pobre sujeito. Vendo ele e Eva indo embora, saindo do companheirismo, eles teriam que se arranjar. O que eles poderiam fazer? Eles tinham um pai amoroso que cuidava deles. Mas agora, através da desobediência, todo companheirismo foi rompido. Deus tenha misericórdia de nós. A nos nunca perder o companheirismo com Cristo. Amém. Você pode perder muita coisa. Você pode perder amigos, terrenos, você pode perder pai, mãe, família, trabalho, tudo que é coisa que você pensar, você pode perder. Mas nunca perda o companheirismo com Cristo. Amém. Mas não mais companheirismo, eles teriam que arranjar, eles teriam que arrancar a terra e ganhar, arar a terra e ganhar o pão, e com o suor do seu rosto, eles tinham que ficar doentes e morrer, e todos os tipos de problemas, preocupações, decepções, porque companheirismo foi rompido.
Não mais companheirismo com Deus, não poderia mais haver. Mas no 134 ele diz: o homem tem que derrubar a velha fundação. E o homem tem que se regenerar e nascer de novo e voltar a Deus. Não virando páginas novas. Você nunca poderá falar isso. Isso pode ser bom. Eu não tenho nada contra isso. As boas obras que você faz, mas isso não resolve. Se unir não resolve. Levar os filhos e ir à igreja não resolve. Até que isso se torne um assunto particular para você. Até que você volte a ter companheirismo com Deus. Então sabemos que passamos da morte para a vida. Pois nosso espírito testemunha com o seu espírito que somos filhos e filhas de Deus, e todas as coisas passaram, e todas as coisas se tornaram novas. Tudo é novo para você. Amém? Amém. Agora, no parágrafo 140, o irmão Brana fala algo muito importante para nós. Vamos descobrir o que é a fundação. Então podemos encontrar a fundação verdadeiramente da palavra de Deus. Não há mais do que questionar, apenas observe o que acontece. Ouça-me, meus irmãos e irmãs, no Senhor. Aqui é o profeta dizendo para nós, para mim e para você. Ele diz: ouça, meus irmãos e irmãs no Senhor. Há somente uma fundação para o companheirismo. Apenas uma vez e o único terreno que Deus estabeleceu. O tapete de boas novas vindas de regresso à raça caída de Adão. Apenas uma vez. Esta foi no jardim do Éden, quando ele estendeu de volta através do sangue derramado. Eu creio no sangue, diz o profeta. Amém. Não falar sobre ele, eu quero dizer adorar nele. Quando Deus fez uma reconciliação para Adão e Eva, ele fez através do sangue derramado de um substituto inocente, através do sangue derramado. Agora aqui no parágrafo 149, ele disse: agora, tabernáculo. Quero que você pense sobre isso. Simplesmente não deixa passar e diga: irmão Billy chegou e disse isso e aquilo. Leve no seu coração o que o irmão Brana vai dizer. Leve no seu coração. Reflita sobre isso. Por que temos nossas altas e baixas? Por que as coisas acontecem de forma que estão acontecendo? É porque primeiro nós temos que voltar à fundação. Adão pensou que fazendo alguma coisa para ele estava tudo certo. Não, Deus tinha que preparar aquilo para ele. Agora no parágrafo 157, o irmão Brana fala sobre Jó. E eu quero terminar falando sobre Jó, porque nós lemos a Escritura sobre Jó. E ele fala assim que uma vez que Deus o havia abençoado, ele se tornou um grande homem. Não tem uma pessoa que Deus abençoa que não se torna grande. Amém? Amém. Você é um grande homem. Uma grande mulher, abençoada por Deus. Porque Deus o abençoou. Você é abençoado. Ele tinha riquezas acumuladas, camelos, bois, ovelhas. Que grande homem ele era. E todos se inclinaram para ele e diziam: Jó, você é um exemplo, Jó. Então Satanás, o acusador, subiu e falou diante de Deus. E disse: você considerou meu servo um homem justo?
um homem perfeito, não há ninguém como ele em toda a terra. Pense, Deus dizendo para Satanás, não tem nenhum homem como ele na terra. Ninguém como ele em toda a terra. E ele disse, claro, tu cercastes ao redor, ele é um homem que tem tudo, boa saúde, muita força e dinheiro suficiente, ele tem tudo. Claro, ele pode te servir. E ele disse, deixa tê-lo por alguns minutos, disse, e com certeza o separarei, disse, farei com que ele blasfeme na tua face. Mas pensa bem que Satanás não sabia o tipo de estrutura que tinha aquele homem. Ele não sabia a fundação. É a mesma fundação que você tem. Aleluia. A mesma que você está edificado. Amém. Oh, glória a Deus. Agora observe, eu gosto disso. Deus conhece o coração. Da mesma forma que ele conhecia o coração de Jó, ele conhece o seu coração. Aleluia. Jó tinha um caminho e através do companheirismo, através do derramamento do sangue, ele havia falado com Deus, ele sabia o que ele era, tinha confiança em Jó. Deus tinha confiança em Jó, porque ele tinha tido companheirismo com Jó. A confiança que Deus tinha nele é porque ele sabia quem ele era. Da mesma forma que ele tem contigo. E ele tem que ter. Você tem que ter essa confiança e ele tem que ter essa confiança em você. Amém. Não é somente nós confiarmos em Deus, é Deus confiar em nós. Amém. Nós ouvimos uma certa vez, no plenário, o pastor Joaquim falando em alguma das suas reuniões, ele disse assim, por que Deus confiava no profeta? Em certas coisas ele falar. Ele sabia o que o profeta poderia ficar quieto em certas coisas. A confiança que Deus tinha no profeta de Deus. Oxalá Deus pudesse confiar em nós desta forma. De Ele poder revelar as coisas a nós, falar as coisas. Nós não vamos sair falando para todo mundo. Tem coisas que é para a esposa. Não é para as lá de fora, é somente para a esposa. O marido às vezes fala para a esposa. Não é verdade isso? Mas a esposa sai e fala para outros. Não é assim, dessa forma. E assim Deus fala às vezes contigo. Amém. E é somente para você. Então Ele tem confiança em você. Amém. Oh, glória a Deus. Ele sabia. Deus tinha confiança em Jó porque ele tinha companheirismo com Jó. Ó Deus, diz o irmão Branca, o que o tabernáculo possa ver isto hoje, a única maneira pela qual Deus pode ter confiança em você, não é porque você faz alguma coisa. Como sua fé faz alguma coisa, mas quando você tem companheirismo com Ele. O seu amor é contínuo com Ele. É incondicional. Deus tinha confiança em Jó. Ele tinha companheirismo com ele e ele sabia que Jó podia confiar nele. Então disse Satanás, vai em frente. Ele está em suas mãos, mas não tire a sua vida. Você pode fazer tudo o que quiser com ele. Então Satanás, bom no seu ofício, o Branco diz que Satanás é bom no que ele faz. Só que ele só faz quando Deus permite. O profeta diz que Satanás é como um cachorro. Está numa corrente. Está ali latindo, fazendo barulho.
está preso. E Deus pode dizer, ó, vou te soltar um pouquinho, vai lá e corre atrás dele, corre atrás dela. Vê se consegue alguma coisa, sai. Mas volta com o rabinho debaixo das pernas. Você já viu como o cachorro perde lá e volta com o rabinho no meio das pernas? É assim que Satanás tem encontrado com os filhos de Deus. Com aqueles que têm fundamento, que têm fundação. A sua fé é fundada na rocha. Amém. Volta com o rabinho no meio das pernas. Não conseguiu nada. Ô, irmão, isso aqui é coisa maravilhosa de você saber e ver essas coisas. Você pode enxergar essas coisas acontecendo na sua vida. Porque ele é bom no seu ofício. Ali vai ele e mata todos os filhos de Jó. Aqui começou a crueldade mesmo. Agora que você observe uma coisinha, Jó teve um pressentimento daquilo. Mombrana fala que Jó, antes de as coisas acontecerem, ele teve um pressentimento. O Espírito Santo que nos avisa de tantas coisas. E você, às vezes, você nem sabe por que você está orando para um filho, por que você está orando para uma filha, porque algo vai acontecer. E você intercede, nem sabe por quê. Você levanta a mão, abençoa minha filha, abençoa meu filho. É Deus livrando de muitas coisas. E o profeta diz que Jó, ele teve um pressentimento daquilo, eu creio, você observou, quando seus filhos, todos eles se reuniram um dia, e eles fizeram um grande banquete. E aqui você sabe a história, e ele foi oferecer um sacrifício por eles. Então Deus sabia que Jó havia provado. Davi disse, provai e vede que o Senhor é bom. Apenas prove uma vez e veja se ele não é bom. Tem gosto de mel na rocha. Foi o que Davi disse, o grande companheirismo. Então Satanás desceu, mas antes dele descer, meus filhos estão fora em uma festa essa noite. Gostaria de saber se não poderíamos ter mais pais e mães como Jó. Meus filhos foram para uma festa essa noite. Eles convidaram alguns vizinhos mundanos. Pode ser que talvez eles pequem. O que Jó pensou, o pressentimento de Jó. Porventura, se eles pecarem, vão oferecer uma oferta. Caso de alguma coisa acontecer, então terão um caminho lavado pelo sangue para vir para casa. Oh, que coisa! Eu ofereci isso por eles, então. Este é pelo João, oferecerei um sacrifício, Deus, pelo João. Se acontecer dele se desviar do caminho aqui embaixo, o Espírito Santo não veio ainda para guiá-lo. Se ele se afastar do caminho, Senhor, farei um caminho para eles aqui. Que coisa! Maria está lá embaixo esta noite. Se ela realmente se desviar, eu criei corretamente. Mas se ela se desviar, farei um caminho de volta para ela através deste sangue. E o irmão Brana fala no 175, ele disse, Deus, dê-nos mais dessas velhas mães, mães de oração, pais de oração, que durante a noite ore pelos seus filhos assim, que são a coluna vertebral daquela nação correta. Então eu farei um caminho. Então, após alguns tempos, a ira do diabo desceu e matou todos, cada um. Saiu e matou todas as ovelhas, todo o seu gado, e tudo que tinha, e até mesmo a saúde enfraqueceu. Estouraram-lhe feridas, e ele se assentou num monte de cinza, com um caco raspando feridas. Tudo que ele possuía havia acabado. O que seria se ele tivesse uma fé intelectual? Mas o irmão Brana diz, mas Jó, se aquilo fosse tudo que ele tivesse,
Se aquilo fosse tudo que ele tivesse pensado, sua própria mente lhe diria, questionando aquilo, e diria: eu creio que eles estão certos. Mas o irmão Branham disse: mas amém. Jó tinha companheirismo. Ele disse: não, eu não posso, baseio minha fé sobre a única coisa que eu falei com ele. Eu vi em seu caminho provido. Eu vim no seu caminho provido. Vim pelo caminho do sangue derramado. E é isso que ele requer. E eu farei com que ele e minha alma vive nele. Companheirismo com Cristo. Jó teve companheirismo, e que tempo maravilhoso foi. Então Satanás não pôde tirar de Jó deste companheirismo. Então sua esposa foi o último recurso. Satanás disse, perdão. Satanás disse: eu pegarei através das suas esposas, ou esposa. Os filhos não pude fazer nada. E perder toda a sua riqueza não pude fazê-lo. Perder sua saúde não pude fazê-lo. Então a coisa mais próxima de um homem na terra era a sua esposa. E ele tomou sua esposa e ele saiu, e ela disse: Jó, sua aparência, parece que alguns deles estavam certos. Por que você não amaldiçoa Deus e morre? Olha o teu estado. E ele disse: tu falas como uma louca. Ele sabia onde estava firmado. Não uma teologia mental, não em alguma fé intelectual, mas através de um companheirismo com Cristo, através de um holocausto. Ele disse: tu falas como uma mulher louca. E ele disse: Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito é o nome do Senhor. Ali está você. Este é o adorador em companheirismo. Amém. Que Deus nos ajude. Amém. A nós termos esta mesma qualidade de fé. Amém. Você tem, eu tenho. Eu tenho certeza disso. Porque o tempo está chegando de nós sermos provados. Talvez não seja desta forma. Talvez seja uma coisa muito pior. Hoje a nossa prova é espiritual. Você tem passado por tantas coisas e Satanás não tem conseguido te tirar do caminho. Amém. Aleluia. Hoje ele vem no nome de religião. Hoje ele está lutando de todas as formas, com coisas parecidas. São Mateus 24 seria tão parecido. Se possível for, enganaria o eleito. Vem com coisas piores. E você tem resistido. Satanás tem voltado o seu rabo no meio das pernas. Você tem prevalecido, porque você tem o mesmo Deus de Jó. Você tem uma fundação. E isso é o que importa. Você tem estrutura para suportar isso. E você pode dar graças a Deus por isso. Aleluia. Ele merece ser louvado, ser exaltado. Obrigado. Ele é grande e poderoso para te fortalecer, te sustentar nesta palavra. Nosso Pai Celestial. Quão agradecidos estamos, Senhor, por poder ouvir essas verdades que o Senhor tem nos dado, Senhor. O Senhor sempre tem nos dado, Senhor, o alimento certo, na hora certa. Muitas vezes nós ficamos ali no quartinho ou oramos e pedimos: Senhor, ajuda, Senhor. O Senhor sabe que o teu povo precisa. E chegamos aqui, Senhor, e podemos ver que não é o homem, porque de mim mesmo nós não temos nada, Senhor. Mas podemos sentir que o Senhor desce e fala conosco e alegra a nossa alma e nos prepara para esse momento, Senhor.
Ajuda cada irmão nesta noite que veio, Senhor, pensando naquele dia no Calvário, pensando o que esse sangue tem feito por nós, e que nós possamos, Pai, celebrar nesta noite da ceia do Senhor, sabendo que o Senhor pagou um preço por nós. Sabemos o que cremos, sabemos para onde vamos, sabemos de onde viemos, porque o Senhor tem nos predestinado, Senhor. Ajuda-nos nesta hora, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Graças a Deus. Que a graça de Deus continue com cada um de nós.